Está no ar mais um Giverscast, diretamente aqui da RP Comunicação, a sua agência de marketing, propaganda, produtora de vídeo e com esse estúdio fantástico de podcast que você pode criar o seu próprio programa de podcast ou vir aqui como convidado, bater um papo, contar a sua história, sua trajetória, o quanto você impacta e o quanto você transforma a nossa sociedade com a sua empresa, né? Não esquece, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações e também comenta, compartilha, né? Se envolva aqui com o nosso projeto, porque realmente foram vários episódios bacanas, tem muita inspiração aqui no Giverscast. Tem muita coisa legal que você pode tirar, algumas coisinhas e colocar para o seu negócio. Hoje, por falar em impactar, por falar em transformar, nós vamos falar com uma empresa que é especialista nisso. E quando eu falo especialista, é especialista de verdade. Eu não posso falar de todas as empresas do Brasil, porque eu não conheço todas, mas é a única que eu conheço que pode te pegar pela mão, te orientar, fazer uma consultoria personalizada até que você se torne uma empresa referência dentro do setor B. E para falar disso, eu estou aqui com a Mariângela Lickman, que também estava aqui no outro dia no podcast com a gente, falando da Sol Pedras. Mari, seja bem-vinda mais uma vez. Nós vamos falar hoje da Para Impacto, que é uma empresa que tem realmente impactado a nossa região trinacional, né, com vários projetos bacanas. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, o que é a Para Impacto? Poxa vida, você começou logo com uma pergunta tão fundamental. Primeiro eu vou te dar, assim, não só parabéns pelo Giverscast, mas além de ser um programa em que você traz empresários que têm práticas positivas, seja na área da gestão, seja na área da sustentabilidade, na área do marketing, você não só valoriza isso, mas também você nos dá a oportunidade de trazermos novidades, né, e novos olhares, novos paradigmas para esses mesmos ambientes corporativos. Então, eu agradeço o convite já em nome não só meu, né, como Para Impacto, mas em nome dos nossos consultores, dos nossos especialistas, porque todos temos uma pegada muito, muito, muito parecida com a sua. Nós temos um propósito e uma filosofia, no nosso caso, principalmente focado na regeneração de territórios a partir das pessoas. Então, nós atuamos em projetos em áreas diferentes, com pessoas, com técnicos profissionais, doutores, até pós-doutores, mas conectados com o mercado, com até 25 anos de atuação profissional, sempre com a função de gerar impacto positivo, mitigar impactos negativos e regenerar ambientes, comunidades, para que nós possamos entender melhor o que é propósito. Sem a banalização do termo, né, do conceito, mas para que você possa trabalhar com uma pegada um pouco diferente. Então, hoje eu costumo muito dizer com os colegas que nós trabalhamos numa área específica denominada hoje, do ponto de vista da tecnologia, de inovação regenerativa. Então, nós atuamos dentro disso. Inclusive, esse ano de 2025, nós trabalhamos junto com a ABPIR, que é a nossa parceira, né? A ABPIR é a Associação Brasil Internacional de Inventores, Cientistas e Empreendedores Inovadores, e junto com a IFIA, em português é a Federação Internacional das Associações de Inventores do Mundo. Lá nós estamos em mais de 70 países, nós somos parceiros da ABPIR, que representa a IFIA em toda a América Latina, e construímos juntos pela primeira vez uma competição de inovação regenerativa, conectada com soluções que possam trabalhar questões ligadas à governança, sustentabilidade, saúde e desenvolvimento para que nós tenhamos uma qualidade de vida muito melhor. Que legal! É realmente um emaranhado de tanta coisa boa. É uma rede. É uma rede. Para Impacto é um hub, mas é um hub do bem. Exatamente. Que, assim, faz muito sentido você que gosta de criar projetos inovadores que impactam a sociedade, conhecer a Para Impacto, conhecer os projetos que a Para Impacto já desenvolveu. Eu conheci alguns, sou suspeito em dizer, né? Fiz parte ali... Fez parte, exatamente. Posso dizer que fiz parte, Mari? Posso dizer que fiz parte de um grande projeto que, assim, foi lindo, é lindo, e, assim, toda a filosofia por trás disso foi
realmente muito impactante, né? A gente viu famílias sendo transformadas por meio do projeto de vocês, a gente viu o turismo sendo impactado e também a valorização de muitas coisas ali em volta, como a fauna, a flora e tudo mais. A Mari vai falar daqui a pouco sobre esse projeto que foi lindíssimo. Esse é o nosso destaque internacional, né? Se podemos dizer dessa forma, dizer, né? Sim, com certeza. Hoje, assim, quando você olha para a missão das empresas, você vê ali, somos especialistas nisso, queremos entregar aquilo. O que hoje a Para Impacto tem como missão, Mariângela? Olha, trazendo um olhar já atualizado, que a Para Impacto é nova, tá? Uhum. Enquanto empresa, ela tem de fundação 3 anos só. É um bebê que está começando a andar pelas próprias pernas. Ela foi incubada a partir da proposta da própria Sol Pedras, que tem um olhar de preservação ambiental, cuidado com as pessoas. Então, a Para Impacto veio um pouco nessa pegada. E aí nós temos, basicamente, né, originariamente, na Para Impacto, como missão, a proposição de soluções inovadoras mais sustentáveis, mas para repercussão em territórios. Por que eu digo territórios? Porque nós não atuamos somente aqui. Nós nascemos em Foz do Iguaçu, mas nós atendemos atuando Paraguai e Argentina. Na época dos desastres climáticos no Rio Grande do Sul, há mais ou menos um ano, né? Um ano e meio, quase 2 anos. Nós também fomos chamados para trabalharmos ali e nós conseguimos desenvolver até em parceria projetos estratégicos que são tocados lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, na região de Bento Gonçalves, Veranópolis, com a Trevisan Consultoria. Nós entramos num projeto chamado Conexão 8, que atua até hoje exatamente para contribuir na recuperação das áreas que foram bastante impactadas, negativamente impactadas pelos desastres climáticos, e isso caminha até hoje, né? A gente sabe que isso não foi solucionado em grande parte. Não é do dia para a noite que eles vão conseguir resolver. E os recursos precisam ser aplicados exatamente onde se necessita, a população precisa ser ouvida, e aí muita coisa já se andou, mas muita coisa ainda falta. E nós entendemos e percebemos na prática que a conscientização sobre vulnerabilidade, resiliência, sobre cuidado com os atores que convivem em um território e um olhar genuíno para isso faz muita diferença, é necessário, e a Para Impacto ela se dedica exatamente a essa promoção com um olhar para a saúde integral, né? Em todos os aspectos dos ambientes e dos seres que ali convivem. Que bacana. Ô Mariângela, e quais são hoje os projetos? Você citou alguns aqui, né, de que a Para Impacto está envolvido, mas quais são os projetos aqui que vocês já desenvolveram? Se você puder explicar um pouquinho deles, como que eles surgiram, qual foi a necessidade primária e o que vocês supriram com essa necessidade? Olha, um dos primeiros projetos que inclusive motivou a própria fundação da Para Impacto foi o projeto Triorígenes. Eu atuo junto com uma colega profissional na área também de gestão cultural, de cuidado com os povos originários, desde 2018, que é a Luísa Dávalos. Ela representa a Para Impacto no Paraguai. E desde essa data, né, desde esse ano de 2018, nós estivemos buscando formas diferentes de conseguirmos promover uma espécie de resgate histórico, cultural e de mercado de comunidades originárias. Então, por exemplo, só no Paraguai nós sabemos que existem mais de 19 etnias. Muito diferente do Brasil, nós temos poucas etnias aqui na região. Basicamente, Guarani, Caigangue, mas são poucas. No Paraguai você tem uma vasta comunidade ancestral, com saberes únicos, ancestrais também, e que até um certo ponto são, digamos assim, deixadas no acostamento da história, do mercado, da vida, da inclusão social genuína. Né? E sem outros interesses, vamos colocar deste modo, né? Onde você olha, onde você poderia ou deveria olhar o ser humano no olho, né? Do ser humano e vice-versa.
Então, essa integridade para nós é muito importante, sempre foi. E aí nós fundamos, então, a Par Impacto em 2022, depois de 5 anos, basicamente, né? Trabalhando no Triorines, mas de forma completamente pro bono, voluntária. E chegou um momento que isso bateu no teto, porque as pessoas não conseguiam compreender que nós não estamos fazendo assistencialismo. Nós estamos tentando trazer uma outra forma de você trabalhar com a cosmovisão desses povos originários, ancestrais e tradicionais, com esses saberes, sem que se fizesse uso e sem que eles fossem considerados apenas coitados, né? Tipo, nossa, vamos ajudar porque existe um processo não só de exclusão social, mas também eles não podem, não conseguem e não devem. Opa, né? Então, não é bem assim. E Todos têm o seu conhecimento, sua ancestralidade, precisam ser respeitadas. Exato. E a cosmovisão merece ser conhecida e respeitada. E nesse momento as pessoas entendiam que a Par Impacto estava fazendo um serviço social. Sim, Né? não existia Par Impacto ainda, ela estava no forno. E aí, quando começou a ter essa pegada, mas não, isso é essencial, leve só a cesta básica, ou leve... Eu falei, não é isso, não é isso. Eles podem ter autonomia, eles podem aprender o que quiserem, eles podem trabalhar, nós podemos contribuir nessa direção. Aí nós tivemos que fundar a empresa, porque com a empresa, com a Par Impacto, mas com o foco nesse desenvolvimento, né, regenerativo, aí tudo ficou melhor. As pessoas começam a olhar para você de empresa, né, para empresa, com a preocupação de impacto. Por isso, foi uma empresa construída dentro da filosofia B ou B Corps, ou empresas B. São empresas que têm essa preocupação legítima, um propósito e toda uma construção de gestão e de atendimento a demandas específicas, inclusive para que ela receba uma certificação. Entendi. Tem que atender determinados critérios e não é simples, não é fácil. Mas é possível. É totalmente possível e viável. Por isso, nós somos a primeira empresa que começou com esse processo aqui. Em 2022, nós construímos a Par Impacto e ficamos durante 1 ano com um selo de B pendente. Só porque o sistema B global, né, mundial, abriu uma brecha para pequenas empresas que estavam começando e queriam ter essa filosofia implementada, esses valores. E nós entramos nessa vibe. E aí, depois de 1 ano, nós poderíamos ou conseguir ou não conseguir a certificação, mas continuando na filosofia B e trabalhando para isso. E nós optamos e chegamos a essa condição de não termos ainda a certificação. Por quê? Nós precisamos de mais anos, um pouco mais de tempo, porque eu falei, nós somos muito novos ainda, né? Tempos para conseguirmos conquistar determinados critérios para podermos solicitar a certificação B, o que é totalmente viável e está no nosso projeto. Mas eu preciso de tempo de maturidade e de atingimento de algumas metas para poder dizer assim, agora a gente pode, já temos tal número, temos isso, aquilo, comprovado, certificado. Chegamos numa adolescência empresarial. Assim mesmo. Então, e é natural, né? A empresa tem que ter um tempo de maturidade e nós estamos conquistando. Temos só 3 anos, mas nós estamos chegando logo, nós vamos trabalhar para a certificação B definitiva agora. Sim, é um caminho pelo qual vocês sabem o que vocês precisam percorrer, o que vocês precisam fazer. Por isso que eu disse no início que é uma empresa que faz total assessoria, pega na mão e te leva para o sistema B, porque justamente sabe como fazer isso. Sim, né? Inclusive um dos nossos membros cofundadores, que é o professor Dr. Paulo Cruz Filho, ele mora em Curitiba hoje, ele faz parte do sistema B global, mundial. Ele faz parte da equipe mundial do sistema B. Que legal. Então, ele conhece com extrema profundidade. Eu também já estou desde 2018 dentro da comunidade B, trabalhando para difundir os conceitos aqui na região. E em 2022 nós pudemos, então, fundar a Par Impacto e a gente vem nessa construção. Então, nós temos, sim, toda a expertise necessária, a equipe, para quem quiser entrar nesse processamento, para que ele possa chegar a pedir, sim, uma certificação B com grande, digamos assim, percentual ou porcentagem de sucesso. Que grande. Legal, Mari. Aqui em Foz, para você ter uma ideia, faz pouco tempo que nós tivemos a primeira empresa B certificada, mas ela é de grande porte. Essa é a diferença. Nós já temos em Foz, então... Nós temos o Marco das 3 Fronteiras, que foi certificado B, se eu não me engano, há 1 ano aproximadamente. Também é novo. Né? É a primeira.
Mas pequena empresa, começando bem e tudo mais, aí é só a nossa, por enquanto. Entendi. E eu queria que nós tivéssemos pelo menos mais umas 50. Mas, por assim, isso que a gente difunde o conceito para mais exatamente. empresários começarem trabalhando já, pensando desta forma, né? Lucro somado a impacto. Exato. E quando se trata de lucro somado a impacto, as pessoas pensam que é somente ter ali na empresa aquela questão da separação de resíduo, de ter uma sustentabilidade de água da chuva, algo do gênero assim. E não é só isso, né, Mari? Não é só a gestão de resíduos, isso. não é só a preservação ambiental, não. Envolve o olhar e o cuidado com as pessoas, com os colaboradores, com os stakeholders, envolve a forma como você trabalha com as suas equipes. A gestão geralmente ela é um pouco mais horizontal, porque você precisa trazer todos, você precisa incluir e você precisa promover o desenvolvimento individual, pessoal de cada um deles. Entendi. Por isso que as B Corps ou as empresas B, ou que têm essa filosofia, pelo menos, que trabalham dentro dessa pegada, elas acabam tendo uma conexão muito forte com os ODS. Inclusive, o Sistema B Global foi quem doou para a ONU a plataforma para que você mesmo possa lá e avalie se a sua empresa se enquadra e como ela está dentro do que seria o ideal. Foi o Sistema B que fez tudo isso e doou para a ONU. Que legal. Nós temos o sistema, a BIA, né? Business Impact Assessment. É do Sistema B, da plataforma B, usado pela ONU, inclusive na questão dos ODS. Essa mesma avaliação é gratuita, foi doado, e eles fazem esse trabalho de investigação. E também, uma outra pegada que nós temos, conectado com os ODS, que a Para Impacto também tem, então, uma vinculação com o Sistema B, com os ODS da ONU, naturalmente, e também desde o ano passado, 2024, desde 2024, com os IDGs, que são, em português, seriam os Índices de Desenvolvimento Interno ou Interior, que foram criados, surgiram como ideia e propostas iniciais a partir de 2019, né, porque os ODS foram lançados oficialmente ali em 2015 com essa terminologia. 2019, aí surgiram as questões conectadas com a necessidade de capacitar quem iria produzir a transformação no mundo para atingimento dos ODS. Então, 2019, 2020, começa-se essa, digamos assim, essa investigação prática, e a partir dali foram criados critérios e estabelecidos 23 competências diferentes para que o indivíduo pudesse se autodesenvolver, se preparar para compreender o que são os ODS e chegar mais próximo possível das metas da Agenda 2030, que agora já foi estendida. Porque não se vai atingir a Agenda 2030 nem em 20%. Né? Vai ser um pouco menos. Essa é a realidade do mundo. Né? Que triste, né? Sim. Mas vamos olhar pelo lado, o copo meio vazio, meio cheio. Né? Vamos olhar para o copo um pouco mais cheio. Então, felizmente, criaram esses índices de desenvolvimento interno. Nós temos hubs no mundo todo. E em 2024 começou a divulgação mundial disso. Imediatamente, nós, pela Para Impacto, criamos o IDG Iguaçu Innovation Hub, que abrange a região trinacional. E ali nós temos ações produzidas para desenvolvimento dos IDGs. Não, seja a nível corporativo, a nível individual, coletivo, não importa. Nós estamos ali para ajudar nesse desenvolvimento. E aí são 5 macroáreas, que vão desde o autoconhecimento, você aprender a colaborar, a cooperar e a transformar, a produzir a mudança na prática. Então, como eu mudo? Como eu transformo a partir de mim? E aí você tem todo o apoio dos ODS, e a Para Impacto tem uma metodologia própria para isso. Nós temos especialistas na área. E, em cima disso, a gente, então, hoje já tem até projetos que se iniciam agora, em 2026, né? Já fizemos alguma coisa, mas em 2026 nós começamos agora na área do turismo de experiência, aqui para Foz do Iguaçu, com um projeto chamado Territórios Regenerativos, onde nós vamos trazer imersões de experiência durante um final de semana para turistas e para empresários, né, para pessoas aqui da nossa região trinacional também que têm interesse, para poderem trabalhar dentro dessa pegada, né? Então, você sai de lá já com um projeto onde você começa a se engajar para a transformação do mundo
a partir das suas intenções, das suas vontades. Que legal, Mari. Realmente tem muita coisa a oferecer, muita coisa a se estudar também sobre o assunto, né? Quase não se conhece. Você vê que tem um Sim. ano, 2 anos, é tudo muito novo, muito novo, Cris. né? Quando a gente fala de empresas do mesmo segmento, a nível Brasil ou internacional, quiçá, quais são os diferenciais que hoje você considera ser relevantes da Parimpacto? Olha, empresas semelhantes, eu vou te dar uma informação muito importante, que às vezes o nosso público aqui do GiversCast ainda não teve acesso, não sabe. Mas, por exemplo, a maior B Corp, não é só a principal, mas a maior B Corp do planeta é do Brasil. Sabem quem é? Vixe, agora que rufem os tambores. É do Paraná. Ah, o mais incrível é do Paraná. Nossa. É a Natura. A Natura, meu. Que bacana. Se eu ficar citando muitas empresas, mas por exemplo, nós temos a Danone. Natura, paga o cachê para nós aí que a gente fala mais. Nós temos a Natura, nós temos a Danone, essa já é multinacional, né? Outra que é brasileira, que agora é uma plataforma mundial, que é fantástica também, que eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo, trazê-los aqui, o pessoal da Movida, Rent a Car. Movida Rent a Car. Sim, é do Brasil, também é uma gigante. E aí, como que uma empresa... E só que nós somos, como eu te falei, nós somos pequenos, estamos começando, então, mas a nossa meta, a nossa inspiração são essas empresas maiores. Ali o sistema B é a questão da sustentabilidade. Mas não é só sustentabilidade, é isso. Entra a governança, entra a forma de relação com os colaboradores, entra a inclusão social. Entra a preservação ambiental, mas entra principalmente a mudança propriamente dita. Hoje, o sistema B mundial, global, internacional, ele está muito mais focado naquilo que você, empresário, produz de fato. O que você muda? O que você está transformando? O que é que você está fazendo de diferente? Quão bom o mundo é porque a sua empresa existe. Tanto que não se buscam ser as melhores empresas do mundo, mas se buscam ser as melhores empresas para o mundo. Essa é a grande diferença entre uma empresa B e uma empresa não B. Entendi. Hoje, dentro dessa área, provavelmente, existem desafios, como qualquer outra empresa, como qualquer outro segmento. Se a gente fosse elencar aqui alguns desafios, quais são os maiores hoje que aumenta dentro desse setor? Do setor das B Corps ou do setor nosso da Parimpacto? Da Parimpacto. Olha, nós somos um pouco metidos no sentido de tentarmos as coisas novas, porque nós somos novos. Então, a gente vai e testa, entendeu? Às vezes a temperatura está mais alta, está mais baixa, está morna, ou não reage. Não vai, não. Não vai. Mas nós estamos sempre buscando formas de produzirmos impacto a partir dos valores que nós temos na nossa empresa, né? Então, assim, eu vou te dizer alguns projetos dos quais nós participamos, que estão em andamento, quer dizer, eles estão frutificando e que devem ter continuidade agora para 2026. Então, o nosso principal destaque internacional é o Trio Orígenes, que é um projeto que busca, basicamente, fazer a inclusão de povos originários, e realmente são vários povos originários, ancestrais e até artesãos tradicionais também, da região dos 3 países, né? A região que eu digo, território do Iguaçu. E esse projeto, ele trabalha com curadoria, um resgate histórico, cultural, com respeito à cosmovisão desses povos, mas num movimento de cocriação, para que eles possam retornar ao mercado sendo valorizados como eles merecem ser. Entendi. Entende? Então, inclusive, nós temos um vídeo, se você puder acoplar no finalzinho desse nosso podcast, eu vou te agradecer demais. Aliás, foi um vídeo que a RP Produções fez para o projeto Iviratecorá, a Árvore da Vida, que foi encomendada e foi entregue neste ano de 2025 ao Parque Nacional das Cataratas, o Parque Nacional do Iguaçu. E foi um trabalho belíssimo. Ali, quem assistir esse vídeo de 8 minutos vai poder entender o que é Parimpacto, o que é o projeto Trio Orígenes e por que nós existimos. Sim. E para que nós existimos. É muito legal essa sua colocação de artesanais, dos artesãos, vender os seus produtos a um preço justo, né? Quando você traz essa narrativa,
e eu que estava envolvido diretamente produzindo o vídeo desse projeto, a gente vê a real veracidade disso daí. A gente sente isso daí. Porque a gente sabe que não é por falta de poder intelectual, mas é falta de acesso que os povos originários, ou que os artesãos dessas comunidades, né? Não iriam ter. Sozinhas talvez elas não conseguiriam, né? Mas que vocês proporcionaram a elas uma visão diferente até da capacidade de desenvolvimento. Não só da manufatura, não só de execução do serviço, mas como também da retribuição que elas podem ter com aquilo que elas fazem. Sim. E assim, é fantástico, gente. Eu achei o projeto como um todo lindo demais, né? É o resgate da fauna, da flora da nossa região. E a gente vê a mão na massa de quem vive isso, que são os povos originários, né? E cercado de profissionais, especialistas de outras áreas, né? Arquitetos, engenheiros, decoradores, artistas mesmo, gestores culturais, que fazem o trabalho de coordenar esses projetos que surgem para Para Impacto. Então, hoje, nós fazemos curadoria para hotéis aqui em Foz do Iguaçu, nós fazemos curadoria também para outros atrativos turísticos que têm essa pegada. Então, nós não somos revendedores de peças artesanais de comunidades indígenas. Não é isso. Eu até faço, nós temos, mas precisa haver uma comunhão de filosofia, de propósitos, para que a gente possa repassar e compartilhar essa corresponsabilidade e o futuro desse projeto com parceiros que tenham este nível de compreensão e que não estejam preocupados só com o retorno imediato e efêmero, mas que possam, de fato, nos ajudar a impactar positivamente essas comunidades ancestrais, de modo que elas possam ter uma experiência para essas comunidades inesquecível. Como aconteceu, por exemplo, no projeto Ivirá Tecorrá. Eu não sei se você se recorda, mas foi a primeira vez que o cacique e a sua esposa, que é a xamã da comunidade Guarani, que está ali na Fundação Bertone, do lado do Paraguai, né, próximo à fronteira, foi a primeira vez que eles visitaram, tiveram oportunidade, pelo nosso projeto, de estar dentro do Parque Nacional das Cataratas, vendo as cataratas de Iguaçu. Nossa Senhora. Num momento belíssimo. E eles não tinham palavras para expressar, e não tinham mesmo, nem Guarani, as palavras para expressar o sentimento que tomou conta deles ali, junto com todas aquelas pessoas que estavam no evento de final de ano de 2024, quando foi feita a primeira entrega da árvore Ivirá Tecorrá. Tanto que choveu, desculpa te cortar. Fica tranquilo, tá? Tanto que choveu aos 45 minutos do segundo tempo, né, do jogo lá, na prorrogação. E eu fiquei muito preocupada, porque a árvore ela estava exposta ao tempo e eu sabia que aquilo ia trazer um impacto. E nós já havíamos dito, esta árvore não pode ficar exposta. Se chover, nós vamos perder, entre aspas, o trabalho. E aí me disseram, não se preocupe, a responsabilidade é nossa, né? O cliente disse, não se preocupe, nós sabemos de tudo isso, mas ela precisa estar lá por outros motivos e precisa ser aberta e vista pelo público. Tudo bem. E choveu nos 45 minutos. Exato. E eu fiquei com o guarda-chuva ao lado da árvore embaixo. Falei, nossa, está chovendo. Os galhos vão baixar. Eu falei, agora, toda a parte artesanal. E eu fiquei muito impactada. Terminamos, tudo certo, né? Depois essa árvore foi refeita. Ela hoje se encontra na área de recepção, né? Junto aos visitantes. E ela é fotografada diariamente por turistas de muitos países diferentes. Então, ela realmente já está conhecida internacionalmente. É um referencial turístico internacional, aí Ivirá Tecorrá. Mas quando o cacique Roberto, cacique dessa comunidade lá da Fundação Bertone do Paraguai, quando ele ficou sabendo que nós havíamos ficado tristes, né, ele nos disse o seguinte, vou traduzir para o português, né, porque o idioma deles é basicamente o Guarani com o espanhol, um pouco de espanhol. Ele nos disse o seguinte, para que nós não ficássemos tristes, porque a chuva, naquele momento, simbolizava ou representava a imensa alegria e felicidade
das cataratas do Iguaçu e da natureza em volta em relação àquele projeto, aquela árvore. Então, diz que a alegria era tanta que elas choraram. A natureza chorou, a natureza verteu as águas por cima da árvore. Que legal. Foi. Eu falo isso até me arrepia, né? Sim, sem dúvidas. E ele disse assim, aquilo era a alegria da natureza pelo projeto de todos nós. Não é para tristeza, é para comemoração. Que bacana. E eu nunca me esqueci daquele olhar, daquela fala do cacique para nós, né? E quando eu fiquei sabendo, eu falei, esquece. Então, não vou mais me sentir nem um pouquinho preocupada. Nada. E aí essa é a compreensão de outros paradigmas, de outros olhares, para aquilo que é feito com a melhor intenção e com a forma mais profissional e transparente possível. Exatamente. Você acha que isso é o Trio Orígenes, isso é para impacto. Se fosse de outro jeito, talvez não seria do jeito certo. Isso. Não fecharia. Não fecha como dizem os psicólogos, não fecha a gestalt, entendeu? A compreensão de todo o contexto e do quadro. Assim, a gente vê que a Para Impacto ela tem um envolvimento muito forte com a sociedade. Ela realmente ela se envolve, né? Hoje, como que a empresa se envolve com a comunidade? Além de projetos iguais a esse daí, né? De conversar, de conviver, de experienciar também. Porque não é todo dia que você sai de casa e está dentro de uma aldeia, uma comunidade, né? Então, assim, além desse tipo de experiência, quais são outros tipos de envolvimento hoje que a Para Impacto tem? Olha, tem vários. Inclusive em função desse projeto e de outros, mas principalmente da Ivirá Tecorrá, do Trio Orígenes, nós somos indicados este ano ao prêmio SESI ODS. E eu até fui para Curitiba. Nós ficamos ali entre os finalistas, né? Todos que chegaram, né? Pelas filtragens e critérios, chegaram à final. E aí eu fui para Curitiba, nós vamos receber um certificado, né? Para podermos divulgar esse trabalho como empresa já conectada, né? Com os ODS, oficialmente. Mas, de qualquer modo, a nossa intenção de geração de impacto e de difusão de conhecimento dentro da filosofia B e de regeneração de territórios, abrange, por exemplo, nossa participação em núcleo de sustentabilidade, lá do Programa Empreender da CIF. Eu fui coordenadora agora durante 3 anos, praticamente desde a fundação da Para Impacto, né, por ali. Eu fui coordenadora do Núcleo de Sustentabilidade de empresários ligados a boas práticas sustentáveis e outras organizações. Eu faço parte, pela Para Impacto, também da Câmara Técnica de Meio Ambiente aqui de Foz do Iguaçu. Faço parte há vários anos também pela Para Impacto do Coletivo Educador Ambiental de Foz do Iguaçu. Que mais? A gente coordena esse hub dos IDGs, os IDGs, né? O Iguaçu Innovation Hub, para a região trinacional. E eu faço parte de algumas outras instituições, por exemplo, da ABPIR, que é essa ICT privada, né, internacional, que é conectada à parte de inovação, e nós estamos ajudando, como Para Impacto, o próprio desenvolvimento da ABPIR, que se materializou pela competição de inovação regenerativa. Uma outra instituição que trabalhou junto conosco muito forte no sentido de estruturar essa primeira competição de inovação regenerativa internacional, da qual participaram 15 países, agora em setembro, aqui em Foz do Iguaçu, foi a UNILA. Então, a UNILA é parceira da ABPIR muito forte e nossa, né? Nesse processo especificamente, da inovação regenerativa para territórios e pessoas. E olhando para um futuro, olhando para um futuro, como que a Para Impacto se vê? Né? Quais são os planos para o futuro da Para Impacto, Maria Ângela? Bom, em função disso tudo que a gente está conversando, então, um dos projetos que se iniciam agora em 2026 são projetos conectados aos IDGs, ou os IDGs, né? Evening Development Goals, ou Índices de Desenvolvimento Interior ou Interno, da ONU, a partir dos ODS. Aqui na região, nós não temos ainda especialistas, fora a gente, né? Fora nossos especialistas, ainda atuando nesse setor. Então, nós já estamos com o projeto de territórios regenerativos já pronto. E agora, em 2026, a gente já começa com a implementação de pilotos, tanto aqui
quanto no Paraguai e Argentina. A ideia é trabalharmos nos 3 países com os idiomas minimamente necessários, né? Português, espanhol, inglês e, se for necessário, mais algum também. Então, nós vamos atuar com essa pegada, tanto na área corporativa, quanto na área de grupos, na área de coletivos ou individualmente também para atendimentos individualizados ou customizados. Nós vamos também, alinhado aos IDGs e a questão da ONU, nós estamos iniciando agora também em 2026 a atuação na área de saúde mental. Uau. Porque a gente tem esse olhar, né, para o cuidado. Eu também sou psicóloga. A minha especialização, a minha especialidade é o atendimento na área do luto. Então, eu já atuo voluntariamente aqui em uma faculdade de Foz do Iguaçu. Nós atendemos aos aparelhos de saúde da prefeitura, né, do município de Foz, ali na clínica. E nós trabalhamos em grupos também. E nós, agora, pela Parimpacto, nós iniciamos um trabalho direcionado à parte de profilaxia, diagnóstico, principalmente conectados com a NR1, né, que é uma normativa ela é obrigatória agora, todas as empresas, né, a partir de janeiro ter essa sanidade 2026, mental. precisam ter os programas, né, ações que podem ser promovidas. Então, a gente faz a capacitação, a gente aplica, se necessário. Então, nós também já estamos com especialistas dentro dessa área para a gente poder ter uma atuação mais conectada com demandas específicas da região. Que coisa, né? Olha só, em que ponto chegamos, né? As empresas precisam ser notificadas muitas vezes, né? Para que se exista sanidade mental no ambiente de trabalho. E é muito louvável esse trabalho que os psicólogos e os profissionais da área da saúde mental vêm fazendo justamente para propiciar um ambiente favorável, né? Um ambiente sustentável. E quando a gente fala de sustentabilidade, agora me faz mais sentido. Não é só... Mesmo? Com certeza. Com já certeza. Valeu esse bate-papo, com certeza, né? Não Você é... já faz parte do time, né? Não é só juntar latinha, gente. Não. Isso é um aspecto importantíssimo, né? Gestão de resíduos sólidos, por exemplo, até pelas Solpedras mesmo, né? Uma cultura que veio para Parimpacto, mas por afinidade de filosofia e de valores, que eles estão ali inseridos, né? Inerentes à própria criação e fundação da Parimpacto. E hoje existe um papel muito forte da Parimpacto também nas questões de valorização cultural, né, Maria Ângela? Você pode falar um pouquinho mais para nós sobre isso daí? Olha, basicamente a nossa intenção é trazer aquilo que está, eu não vou te dizer excluído, mas que está à parte. Talvez por não termos uma estrutura adequada profissionalmente e humanamente para que isso, de fato, se torne algo vivo e não superficial e que seja originário da terra onde nós estamos. O próprio termo Ivirá, Tecorá, Ivirá significa árvore, tudo bem, né? Mas Tecorá, nós poderíamos traduzir para o português brasileiro dessa forma: o lugar onde somos o que somos. Então, quando nós falamos em atuação em diversidade cultural da Parimpacto para o nosso território, é muito mais no sentido de nós trazermos atividades e ações que resgate quem é daqui, quem é, por que é e como é que eu posso ser olhado, como é que eu posso ser valorizado. Então, quando nós buscamos fazer um resgate histórico-cultural dos povos ancestrais, do seu conhecimento, mas sem outros estereótipos. Aquilo que é, porque é daquela forma. O que é sagrado pelo olhar e pela cosmovisão deles, porque existe um profundo respeito pela natureza e pela vida. Então, este olhar é o que nos importa. E é isso que nós queremos trazer, né? Desnudo de outros interesses que não têm relação direta com essa natureza, com essa essência, né? Que é importante. Isso se conecta diretamente com a filosofia do buen vivir, ou do bem viver,
né? Onde você se integra na medida do possível com a natureza, com o entorno, para que você possa impactar da melhor forma este ambiente onde você se insere. Então, esse respeito ao solo, esse respeito ao chão, esse respeito às raízes, às origens, que nós não precisamos chamar de tradição apenas, mas é algo mais profundo. Esse respeito é que nos interessa resgatar. E quando você faz isso a partir da cultura de um ambiente, de um território, o efeito é muito mais duradouro. O impacto não é superficial. O impacto é algo que te remete à sua essência, às suas raízes. E esse respeito por essa diversidade, ele surge naturalmente. Muito. É demais, gente. Eu sou apaixonado pela Para Impacto também. Tem muita coisa legal que precisa ser estudado, precisa ser entendido, né? Para que seja realmente valorizado e vivido dentro da sociedade da maneira certa. Quem quiser fazer isso, Mari, quem quiser trazer uma filosofia para a empresa, para que ela seja uma empresa marcada por propósito, né? Porque eu penso assim, uma empresa ela tem 3 destinos. Ou ela vai ser vendida, ou ela vai falir, ou ela vai passar por uma sucessão. Às vezes você, amigo, eu e você, nós vamos dessa para melhor, e ela vai ficar. E qual é o propósito da sua marca, da sua empresa? Quem quiser construir um propósito diferente hoje, a Para Impacto consegue ajudar? Com certeza, nós estamos preço. Eu já ouvi mais empresários pragmáticos que têm essa visão, né? Uma empresa, ela nasce ou para se desenvolver, né? Mas está no mercado e vão ver o que acontece, ou ela quebra, ou ela vai para a sucessão. Exato. Então, quer dizer, como é que você transcende isso? Se você, de fato, tem um propósito fundamentado dentro dos valores e da história de construção, do planejamento que você faz para aquele negócio. Então, é possível você gerar impacto com lucro? Sim. Não é ter lucro com impacto, não é isso. Não é filantropia. É lucro, não tem nada a ver com isso. É lucro mais impacto. Só que esse impacto tem que produzir resultados reais, mensuráveis. Só que o nível de satisfação íntima que você tem quando você descobre que tipo de negócio você quer fazer, né? Em que negócio eu quero atuar e como eu produzo impacto a partir do meu negócio, acabou. Aí você vai tocar adiante, você vai fazer aquilo que for o melhor. Quem quiser desenvolver um projeto assim... Vem para Para Impacto, vem falar comigo aqui, vem conversar com a gente. Tem algum contato, alguma rede social que dá para conhecer melhor vocês? Tem, Mari? Nós temos o nosso site, né, que é paraimpacto.com. Nós temos a rede social, nós temos o Instagram, que é Para Impacto, né? Se for procurar no LinkedIn também é Para Impacto, mas o LinkedIn nós não atuamos muito, mas nós temos lá as informações básicas. Nós temos o Facebook e nós temos o WhatsApp, que é o 45, acho que depois você coloca aqui, né? Coloca assim. 45 99 121 7411. Então, se você precisar de curadoria, se você quiser produtos desses povos originários, dessas comunidades, de artesãos tradicionais, mas com esta pegada, vem conversar com a gente, porque eu também busco clientes e parceiros para o projeto que tenham esse nível de compreensão e de desejo de produzir impacto e transformação real, mas de uma forma genuína, né? Com uma intencionalidade muito positiva. Isso também com a promoção de eventos, a criação de algo que ainda não existe. Nós organizamos eventos com essa pegada. Não faz muito tempo nós organizamos o evento para a região internacional do lançamento da TOTUS aqui, né? Quando eles lançaram o escritório no Paraguai, a Para Impacto organizou o evento aqui na região de fronteira. Nós já fizemos algumas ações que produzem de fato algo que depois a gente olha e fala assim, que legal que nós pudemos contribuir nesse projeto, nessa pegada. Então, a gente faz, inclusive, toda a parte de percurso na organização do evento para pegada zero de resíduo. Então, nós temos especialistas que vêm e ajudam você a desenhar todo o evento já no resíduo zero, além de pegada de carbono zero e outras coisas. Assim vai, né? né? E assim vai. Senão dá mais um podcast. Exatamente. Mariângela, muito obrigado pela tua visita, pelo teu sim de vir aqui ao nosso podcast, falar sobre essa
pauta tão importante de que não é apenas juntar latinha, como eu falei aqui, né? Mas sim de criar impacto com propósito e com rentabilidade. Dá para ganhar dinheiro com isso. Dá para ganhar dinheiro e destaque, né? E autoridade ainda dentro do segmento. Então, se você quer saber mais, procura a Mariângela, procure a Para Impacto. Eu tenho certeza que você vai estar sobre excelentes mãos, né? Dentro de uma assessoria que realmente vai fazer toda a diferença para você, para as pessoas que estão à sua volta e para a comunidade, né? Mari, mais uma vez, muito obrigado. Espero vê-la aqui mais vezes, amiga. Eu agradeço novamente, em nome de nosso time todo, essa oportunidade da gente contar um pouquinho mais sobre a Para Impacto, porque ela é muito nova, nem todo mundo conhece ainda, né? Aqui na região mesmo. Então, a oportunidade de estarmos aqui difundindo esses conceitos é muito, muito, muito importante. Então, a gente agradece com muito carinho todo esse trabalho, essa inclusão que vocês fazem. Bacana. Galera, se você gostou desse episódio, compartilha, né? É isso que eu te peço, compartilha com quem você conhece, que sabe que tem esse potencial também de impactar com propósito, né? A comunidade, as pessoas à volta, né? E saber que tudo isso ainda você pode lucrar, não é filantropia, não é serviço social, tá bom? Se inscreve no nosso canal, comenta aqui, compartilha com o maior número de pessoas e eu aguardo você no próximo episódio. Forte abraço e até lá, valeu!